E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis. E vedes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino. Agora abra para mim lá Mateus 14, e aqui eu começo a pregar. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus criados: Esse é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha o manietado, cerrado as suas mãos, e cerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Prossiga. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Diga comigo assim: sem cabeça sim. Mais forte: sem cabeça sim. Sem coroa jamais. Vamos mais uma vez: sem cabeça sim. Sem coroa jamais. Todos nós sabemos que João traz em seus ombros a prerrogativa de ser a voz que clamaria no deserto. No Antigo Testamento, várias profecias apontam para João, mas em especial 2, Isaías capítulo 40, verso 3, 700 anos antes de Cristo, ele já dizia que alguém viria preparar o caminho e ele seria a voz que clamaria no deserto. E uma outra profecia mais específica está em Malaquias 3, verso 1, que ele disse que enviaria um anjo diante da face, aquele que prepararia o caminho. Agora, João, Mateus 3, verso 5, vai dizer o seguinte: que João, aqui começa a se cumprir essas profecias. João começa a pregar no deserto, à beira do Jordão, à margem do Jordão. E o texto diz que todas as províncias, todas as cidades vizinhas, vinham para ouvir João. Eles deixavam o conforto de suas casas para ir para um calor muito forte ouvir João. E quando eles chegavam lá, João iniciava a sua mensagem de uma forma muito delicada, chamando as pessoas de cobra, raça de víbora. E mesmo assim as pessoas iam ouvir João. Se João fosse um pregador contemporâneo nosso, da nossa geração, dificilmente a gente convidaria ele para pregar numa igreja nossa. Porque olha a mensagem que João chegava pregando: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado já foi posto à raiz, produzi, pois, frutos de arrependimento. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então o povo saía de suas casas para ouvir João com essa mensagem dura. Mas por que João pregava essa mensagem dura? Simples: porque o povo queria a verdade, e é a verdade que liberta. O povo estava doente, precisando da verdade. Por que João prega dessa forma? Porque o povo estava doente. E você não cura doença grave com aspirina, você não cura câncer com sorrisal. Doença grave se cura com remédio forte. Agora anote um negócio: nem sempre o que vai curar a sua alma vai fazer bem.
por seus ouvidos. Tem palavra que quando bater aqui, vai doer, mas quando chegar aqui, vai curar. Aleluia. Dói quando chega aqui, mas cura, restaura, resolve, ajuda, soluciona, cura quando chega na alma. Então eu quero falar dessas 3 fases de João. João aqui na primeira fase, ele está vivendo um ápice no seu ministério. A sua vida e o seu ministério se confundem. João, por onde ele ia, as pessoas estavam ouvindo João. Um texto paralelo aqui, está lá em João, quando Jesus chega no Jordão para ser batizado por João. Quando Jesus chega para ser batizado por João, João olha e diz assim: espera aí, eu é que tenho que ser batizado por você. Eu só batizo com água, mas você vai batizar, você batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Sabe o que Jesus diz? João, eu estou aqui para que se cumpra toda a justiça de Deus. Mas que justiça é essa? Para falar de justiça, nós precisamos entender o que é injustiça. Injustiça, uma característica da injustiça é você mandar as pessoas fazer aquilo que você não faz. Como é que Jesus ia mandar os seus discípulos batizarem depois, no Evangelho de Marcos, final de Marcos? Então Jesus está se batizando, dando exemplo como líder, para quando ele enviasse os seus discípulos, ele tinha autoridade no que ele estava falando. Que justiça é essa? Quando Jesus aponta no Jordão, a mensagem de João é: raça de víbora, raça de víbora, raça de víbora. Quando Jesus chega, ele muda toda a mensagem, ele diz: eis aí o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Então ele está apontando para o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Levítico. Todo cordeiro, antes de ir para o altar, para sacrifício, ele passava no crivo do sacerdote. Mas quem era o sacerdote daquela época? Anás e Caifás. Mas lá em Levítico vai dizer que o ministério, o sacerdócio, passava de pai para filho, e não de sogro para genro. Então Jesus, como cordeiro, precisava, pastor Enoque, se apresentar para um sacerdote. E o que João tem a ver com isso? O pai e a mãe de João são da tribo de Levi, do tronco de Arão e da ordem de Abias. Se tinha alguém que tinha prerrogativa de analisar um cordeiro, era João. A lei dizia que o sacerdote tinha direito de comer o peito do cordeiro e a coxa do cordeiro. João abre mão do peito e da coxa para comer gafanhoto e beber mel. A lei dizia que o sacerdote tinha direito de usar linho fino. João abre mão do linho fino para usar roupa de pele de animal. Então Jesus sabia que precisava passar pelo crivo de um sacerdote. Quando Jesus chega no Jordão, Jesus disse: João. João olha para ele e fala assim: está aprovado, não tem nenhum defeito. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Pode abrir mais o retorno aqui para mim, só um pouquinho do jeito que estava. Mas aqui ainda não é o auge do ministério de João. Vai acontecer agora, quando Jesus é batizado nas águas. Aqui acontece algo extraordinário. O Filho está na água, o Pai brada do céu, e o Espírito Santo desce em forma de pomba. Sabe o que está acontecendo aqui? É a primeira reunião da Trindade da nova aliança. Primeiro foi: façamos o homem. Segundo, desçamos e vejamos. Agora está acontecendo aqui a primeira reunião da Trindade da nova aliança. E quem estava nesta reunião? João. E não entrou de penetra. Jesus falou: entra, João, me batiza. Jesus é batizado. Aí Jesus vai para o deserto. Ele vence o diabo, ele vence a fome, ele vence tudo através da
palavra. Jesus volta e começa a ensinar nas sinagogas. E o ministério de Jesus começa a se despontar, mais do que o de João. Certo dia estão discutindo, e alguém chega em chega em João e diz: João, lembra aquele moço que você pôs a mão na cabeça dele aqui, batizou, e você está falando sobre ele aí, que você veio preparar o caminho para ele? Pois é, deixa eu te falar algo. Eu acho que você deu um tiro no pé, porque o ministério dele está maior que o seu. Os discípulos dele estão batizando mais do que os seus. João, você pôs a mão na cabeça do cara errado. Sabe o que João respondeu? Deixa que o noivo se alegre com a noiva. Eu só sou o amigo do noivo. É necessário que ele cresça. Oh, aleluia. Você pode levantar as suas mãos aos céus e entender que nós não somos nada, entender que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Nós estamos aqui por causa dEle, tudo é por Ele, tudo é através dEle. Só quem concorda com essa palavra, dá um sinal, faz alguma coisa, dá um glória a Deus, levanta do banco, fala em língua estranha, dá um sinal que você entende que é Ele que tem que crescer. Aleluia, aleluia. Eu não preciso nem consultar uma cultura judaica para entender o que João está dizendo. Parábola das virgens, casamento. O que acontecia? Da mesma forma que a noiva tinha as suas amigas que ficavam lá esperando o noivo chegar, o noivo também tinha os seus amigos. Se você for ver sobre o casamento de Sansão, você vai ver isso. Os homens que acompanham Sansão. Então também o noivo tinha os seus amigos. O que acontecia durante a semana do casamento? A noiva não sabia quando o noivo vinha. Então o que o noivo fazia para apimentar, não deixar esfriar o relacionamento? Pode soltar o dedo aí, Tiago. Deixa Deus te usar. Ele pegava o seu melhor amigo, pastor João, e dizia: vai lá e diga para ela que os olhos dela é tão lindo como a lua. Estou dando um exemplo. Vai lá, diga para ela que os lábios dela são como favos de mel. Então o amigo do noivo tinha que levar o recado sincero, verdadeiro e correto do noivo. Por quê? Porque normalmente a mulher, ela é seduzida pelo que ouve. Se o amigo do noivo não for fiel na mensagem, é por isso que tem igreja que está se apaixonando pelos amigos do noivo. Sabe quem são os amigos do noivo? Pregador, cantor, pastor. Nós precisamos entender que nós só viemos aqui trazer o recado do noivo, porque a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, a noiva é dele, o recado é dele, tudo é dele. Agora nós estamos numa geração em que as pessoas estão se apaixonando pelos amigos do noivo. Nós só estamos aqui trazendo o recado que é dele. A pergunta é: você está apaixonada no noivo, ou no amigo do noivo, ou nos amigos do noivo? Aleluia! Todo ministério passa por fases. Com João também foi assim. Mas João traz em seus ombros de ser essa voz que clama. Ele não aceita coisa errada. Ele chega em Herodes e fala assim: não é normal, não é lícito, não convém você possuir mulher do seu irmão. Você está errado. Sabe o que aconteceu com ele? Ficou preso.
Herodes teme em matar o homem, porque o homem era querido pelo povo, era tido como profeta. Manietou ele, está no cárcere, pastor Ricardo. Aí o João, que participou presencialmente da primeira reunião da Trindade da Nova Aliança, começa a titubear. Chama 2 dos seus discípulos, diz assim: vai lá, certifica se é ele mesmo ou se virá outro, porque a prisão de João era uma prisão política, e todo mundo esperava um Cristo que fosse tomar o governo de Roma e mudar a história de todo mundo. É um preso político. João está ali preso, manietado, com as mãos cerradas, e o ministério de Jesus voando, crescendo, hypando, como diz os jovens de hoje. Quando chega lá os discípulos, vai se aproximando de Jesus e dá o recado de João, Jesus fala assim: vai lá e fala para João, cego está enxergando, coxo está andando, morto está ressuscitando, e o mais importante, o evangelho está sendo pregado aos pobres. Quando eles estão voltando, Jesus diz: ei, diga para João, ai daquele que se escandalizar em mim. Pastor Enoque é nosso mestre, mas eu fui ler um pouco sobre essa palavra escandalizar e descobri o que é o escandalizar. É o escândalos. Quem é do interior como eu sabe o que é um alçapão, um arapuca. Já pegou passarinho na arapuca? O escândalo é aquele pauzinho que fica no meio ali da arapuca. Quando o passarinho pisa lá, ele cai na armadilha. Sabe o que Jesus está dizendo? Fala para ele que o evangelho está sendo pregado, coxo está andando, cego está enxergando. Que armadilha é essa? Às vezes é a armadilha do tempo, pastor Enoque, que acontece na vida de todo mundo e na sua não acontece. E Deus te trouxe aqui para te dizer: não caia nessa armadilha do diabo, não caia na armadilha do diabo. O evangelho está sendo pregado, Jesus é real, o Espírito Santo de Deus está aqui. Deus te trouxe aqui para te dizer: não caia nessa armadilha. Ai daquele que se escandalizar em mim. O diabo preparou uma armadilha, mas o nome de Jesus está desarmando esta armadilha, e você não vai ser enganado pelo diabo, porque há uma palavra revelada para o teu coração: não caia nesta armadilha. E eu fecho aqui a mensagem. Glória a Deus. Há uma festa no palácio. Uma jovem moça, pastora Lúcia, entra dançando, encanta o rei. O rei diz: eu vou te dar o que você quiser, pode pedir. A mãe orienta: pede a cabeça de João numa bandeja. João sabia que era melhor perder a cabeça do que perder a coroa. João sabia que era muito melhor estar preso com a consciência livre do que estar livre com a consciência presa. Deus te trouxe aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã. Vai ter hora que você vai correr o risco de perder a cabeça. Pode chegar um momento que você corre o risco de ser encarcerado, mas coloca a mão no teu coração e grite bem forte, para que essa cidade ouça que é um povo separado nessa igreja. Diga bem forte: sem cabeça sim, mas sem coroa jamais. Sem cabeça sim, mas sem coroa jamais. Eu vou viver o que Deus tem para que eu viva. Eu vou viver o propósito que Deus me chamou. Se é para preparar caminho, eu vou. Se é para não aparecer, eu não apareço, porque é necessário que ele cresça. A noiva é dele, ele é da noiva, deixa ele se alegrar com a noiva. Deus está te dando a oportunidade, dizendo: se alegra comigo nesta noite. Levante a sua mão para o céu e termine cantando. Termine cantando. Eu quero ouvir a voz da igreja cantando. Esse é o momento que Deus está te dando para você e ele. É o momento da noiva com o noivo. Celebre o noivo, celebre o noivo.